Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica. E vamos ao capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel. Uma narrativa muito importante na palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje, a partir desse momento, com muitas aplicações para nossas vidas. Eu espero que, se você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Então nós terminamos o capítulo 10, uma guerra que não acabou. Ela começou no capítulo 8 e foi no capítulo 10 e não acabou. E vamos continuar essa guerra no capítulo 11. No capítulo 10, tanto os sírios como os moabitas, os amonitas, eles vão correr, eles vão fugir. Quando eles veem que estão perdendo a guerra, eles fogem diante de Israel. E os sírios desistem de ajudar os amonitas e começam a pagar tributos para Israel. Foi assim que nós terminamos o capítulo 10. Então, vamos estudar a continuação dessa guerra. Essa guerra que era contra os parentes. Lembra que Ló era sobrinho de Abraão e nasce dele 2 filhos, que na verdade ele é pai e avô ao mesmo tempo. Conhecemos a história. E vamos dar sequência a essa história de uma guerra entre famílias. Por que a guerra? Sempre por causa da ganância, do orgulho, da prepotência do homem, de não se conformar com o que tem, querer o que é dos outros. Inveja, ambição, envolve todos esses sentimentos ruins. 2 Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, que era a capital dos amonitas. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então nós estamos tratando de um tempo em que os reis saíam para a guerra. Não pode haver guerra em qualquer tempo, qualquer estação do ano. Porque existem as plantações, existe muitas coisas que podem ser afetadas. Então, 1 Crônicas 20 vai nos dizer que esse tempo em que os reis saíam para as guerras era a primavera, onde as flores estão desabrochando. Era justamente na primavera os reis saíam para as guerras. 1 Crônicas capítulo 20, que vai narrar o mesmo assunto praticamente, o mesmo assunto. Então nós vamos ver aí os amonitas, o povo ambicioso, ganancioso, um povo que Deus tinha dado terras para eles, tinha dito a Israel que não mexesse com eles, falamos isso na exposição passada, mas eles vão atrás, eles alugam um mercenário e vão à guerra a fim de tomar as posses dos outros. E olha só, por que existe uma revanche, um desentendimento entre esses povos, o povo de Israel e os amonitas, moabitas? Por que existe esse desacordo? Vamos ver, vamos voltar um pouquinho na história. Nós vamos ver o prejuízo que eles dão e darão. Estou aplicando para o futuro, depois eu vou falar sobre isso. Darão ao povo de Deus. Darão. Deram prejuízo, dão presente, deram passado, dão presente e darão futuro. Prejuízo ao povo de Deus. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 10 e 11. Mas agora aí estão os amonitas e moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Que texto é esse? A oração do rei Josafá. Por isso que eu falei que eles são gananciosos. Eu estou dando base bíblica. Eles são gananciosos. Josafá está dizendo assim, poxa, ele está orando. Ele está dizendo para Deus,
os territórios, não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Amonitas e Moabitas, 2 irmãos, povos vizinhos que se uniam nas guerras. Essa é uma delas, que está mais para frente. Olha só o que o rei vai dizer. Como estão nos retribuindo? Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Eles estão unidos, eles e mais um povo lá, Moabitas e Amonitas, e mais um povo para expulsar o rei Jeosafá, os israelitas, de suas terras e tomar. São gananciosos. Não se contentaram com o que Deus deu. São gananciosos, como hoje. Os homens não se contentam com o que têm. Eles querem tomar o que é dos outros. Isso não parou. Estamos aí na eminência da Terceira Guerra Mundial. E vai acontecer. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Pois ela não sabemos como vai ficar esse mundo. Mas a Terceira Guerra Mundial acontecerá. E esse povo, eles causaram a ira de Deus. Quando Israel estava caminhando pelo deserto, aí chegou próximo às suas terras, e olha só, Deuteronômio 23, 3 e 4. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos a caminho quando saíeis do Egito, porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Ou eles não podiam contra o povo de Israel, e eles alugaram a Balaão. E, bom, a gente não pode na espada, não pode na mão, então vamos de artimanha. Vamos amaldiçoar esse povo. Vamos dar um jeito. E conseguiram. Balaão deu a estratégia, que realmente não foi uma guerra de espada, mas deram uma baixa em Israel de 24 mil homens. Números 25, 9. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil homens. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil homens. Imagina. Imagina a ordem difícil que Deus deu a Moisés naquela época. E eu vou ver aqui, ó. Eu vou ver aqui. É a ordem que Deus deu a Moisés naquela época. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo e enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste. Aí nós vimos que Finéias teve uma participação importante, matou uma midianita. Então, a palavra do Senhor aqui, tinha 3 povos juntos, misturados: amonitas, moabitas, midianitas. Eles se uniram, fizeram aquela orgia, aqueles cultos. E na verdade os ídolos são só um pretexto para a orgia, para a bebedice, para a prostituição. E a gente sabe de onde que esses povos vieram. Lá de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu a cidade. Mas aquele espírito, ele foi com as filhas de Ló. Ele possuiu as filhas de Ló. Bebedaram o pai. Deitaram com o pai. E nasceu desses 2 incesto 2 nações. E continua a sua jornada na prostituição, orgias, depravação moral. Continua. Pensa que o culto a Baal, que na verdade Baal, esses ídolos, era só um pretexto para, como eu disse,
para todo tipo de iniquidade, de pecado, de transgressão. Esse culto não ficou no passado. Por isso que eu apliquei. Eu disse que esse povo, eles perturbaram Israel no passado, perturbam hoje e perturbarão no futuro. Os amonitas e moabitas estão aí até os dias de hoje, espalhados entre as nações, lutando, guerreando contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os seus irmãos. A pauta deles é a corrupção moral. Eles têm até nomes que eu não vou denominar aqui, por questão de ética, mas eles têm siglas, têm nomes. Eles lutam pela depravação, pelo sexo entre homem com homem, mulher com mulher. Os amonitas, eles foram longe, perturbando Israel. Quando você vê o povo voltando do cativeiro, foram para o cativeiro por causa dos ídolos, da corrupção moral, voltaram com Neemias, e lá está um amonita chamado Tobias, perturbando, querendo atrapalhar a construção do muro. E eles estão aí hoje. E tem a sua pauta, é a corrupção moral. O casamento de homem com homem, mulher com mulher, liberação de drogas, de aborto. Eles estão lutando. Estão conquistando espaços. As medianitas estão tomando conta das igrejas. E as amonitas e as moabitas. São mulheres que deram lugar a esse espírito maligno. E hoje são denominadas pastoras. Estão colocando os homens no bolso. Muitos líderes que hoje são dominados por Jezabel. Por isso que eu disse, eles não ficaram no passado. Estão aí, se infiltrando, infiltrando e querendo se unificar com o povo de Deus. E você vê nitidamente a guerra. Você vê eles no governo, nas igrejas, a decadência moral e espiritual de muitas igrejas. São líderes frouxos, que não tiveram a coragem de fazer o que Moisés fez. No caso aqui não é matar, mas é disciplinar. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E a falta de disciplina está causando em muitas igrejas uma bagunça. Ainda bem que Deus tem reservado, aleluia, não 7.000, mas milhões que não se dobraram. E não se dobrarão aos medianitas, aos moabitas e aos amonitas, infiltrados nas igrejas. Mulheres travestidas de homens, homens travestidos de mulheres. E isso quer dominar a igreja. Eles se infiltraram lá em Israel. Morreu 24.000. E a igreja é santa. Mas tudo isso está profetizado. Os falsos mestres, falso Cristo, os falsos irmãos. E vê aí se você não está sendo discípulo de um amonita, de uma amonita, com esse espírito de depravação moral. Então essa missão que Deus deu a Moisés
É a missão dos líderes. Não tem acordo com a Amonita, com o Moabita, com o Medianita. Querem bagunça. Sensualidade, imoralidade. Na igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de santidade. E os líderes, por afrouxar, serem frouxos, estão dominados pelos amonitas. Ficaram distante de Deus, e distante de Deus não tem força, não tem graça para tirar o pecado da igreja. Esse é o perigo. Então, com essa introdução, com esse despertamento para você, olha o que Deus disse para a igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E ele não encaixa no corpo de uma mulher. Cabeça é homem. Mulher, uma igreja que tem uma mulher por cabeça, Jesus Cristo não é o cabeça. Aí, estão só se afastando de Deus. E a bagunça, a depravação moral, espiritual, está aí. E o pior, que muitos não abrem o olho, é que a igreja será perseguida, sempre foi e será perseguida pela própria igreja. Você vê toda essa narrativa, essa história de perseguição de Israel, parente. Quem se dizem nossos parentes, as denominações, que, por sinal, é sinônimo de confusão. Denominação é sinônimo de confusão. A igreja bíblica ela é denominada pelo nome do lugar que está. Igreja em Filadélfia, igreja na Ásia. Sem letreiro, sem placa, sem ser do homem. A igreja de Cristo. Tem homem, não tem. O homem fica de fora. Se prepare, meu irmão, minha irmã, porque nós seremos perseguidos pela própria igreja. São os medianitas, moabitas e amonitas. Então essa guerra começou em Israel. Israel contra os amonitas, seus parentes, que queriam tomar suas posses. E das duas vezes eles correm, eles fogem, mas continuam. Ao longo do caminho, posses que eles tomaram de povos, eles ficavam antes de atravessar o Jordão. Então Davi vai mandar Joabe para uma guerra terrível, uma guerra difícil. Uma guerra que certamente vai durar anos. Porque eles vão cercar a fortaleza dos amonitas, que se chama Rabar. Eles vão cercar essa fortaleza. Já vimos na palavra de Deus que um cerco dura em média 3 anos. Dependendo da cidade, das provisões. Um cerco dura em média 3 anos. Não é uma coisa fácil tomar uma cidade edificada, murada, flecheiros em cima. Não é fácil se aproximar. Os flecheiros não deixam. Então essa é a missão de Joabe. Ele vai pelo caminho. E eles estão no caminho. Vieram atacar Joabe para proteger sua cidade. Vieram ao ataque. Saíram da cidade, vieram. Outros ficaram. Os portões estão trancados. E Joabe, com o exército, ele vai. E Davi fica. Davi fica no palácio. Que palácio lindo. Que os profissionais de tiro, devia ser profissionais bem qualificados, fizeram de madeira de cedro. Coisa maravilhosa. Davi fica. E Joabe vai com a missão que ele não vai durar pouco tempo.
A guerra, nós estamos vivendo hoje uma guerra na Ucrânia. Já passou de ano. E lá vai e não acaba. Continua. Não é fácil uma guerra, não é uma coisa fácil. Ainda mais o inimigo realuga, paga mercenários. Era o caso dos filhos de Amon, os amonitas. Eles pagavam mercenários. Alugavam mercenários. Alugavam reinos para lutar por eles. Então Joabe está indo com o exército, todo o exército, numa missão muito difícil, que poderia durar anos. Como durou? Como que nós vamos saber que essa guerra durou pelo menos 2 anos? Eu vou chutar 2 anos, no mínimo. Por quê? Porque nasceu o primeiro filho de Davi e morreu com 7 dias de vida. E depois nasceu Salomão. Aí sabe lá quanto tempo depois que Joabe vai chamar Davi para tomar a Rabá. Já estava tudo derrotado, tudo destruído. Era só entrar na cidade e tomar a coroa do rei, como Davi fez. Mas Joabe não quis tomar aquela fama para ele. Foi sensato. Então dura, guerra dura. Talvez por isso Davi, cheio de mulheres, cheio de filhos, não foi a guerra. Podemos ver a possibilidade pelo lado espiritual também. Como Davi diz que ele amava estar nos átrios, na casa do Senhor. Se pudesse, estaria ali todos os dias. Pode ser a possibilidade. Ninguém está afirmando nada. Mas Davi quis ficar. Mas era uma obrigação de Davi ir para a guerra. O texto diz, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi fica no palácio. E aí nós vamos fazer muitas aplicações na sequência dessa narrativa bíblica. Vamos ver aqui. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando. Andava passeando no terraço. Como é que é passear? Andar para lá, andar para cá. Ir lá na ponta, voltar. Da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando. Estava se lavando. E era mulher muito formosa à vista. Mulherão tomando banho. Estava se lavando. Não sei se estava nua, certamente estava nua. Tomando banho no terraço. Ele viu ela do terraço. Tomando banho. Nua. Viu? Eu quero trazer aplicações para nós, meus amados, minhas amadas, sobre o perigo de estar ocioso. Você sabe o que é ocioso? Sabe? Vamos ao dicionário. Vamos ver no dicionário o que é estar ocioso, o que é ocioso. Aquele que está sem trabalho. Davi não estava sem trabalho, ele tinha trabalho, mas estava sem trabalhar. Ele tinha guerra. Sem trabalho, sem ocupação. Tudo isso ele tinha, trabalho, ocupação, mas ficou ocioso. Sem trabalho, sem ocupação, desocupado, inativo, inoperante. Era o estado de Davi. É muito perigoso para o homem não ter ocupação. Diz o ditado que mente vazia é a oficina do cão. É muito perigoso. No futuro, aí no segundo ponto aqui no dicionário, é aquele que não faz nada ou que faz as coisas sem vontade, preguiçoso, malandro, vadio.
Isso aí está ocioso. Essa turma aí que vive andando com a gaiola de passarinho, aí já viu, tá sempre aprontando, fumando uma maconha para preencher o vazio da mente. E é chamado de vagabundo. Não faz nada para ninguém. É muito perigoso. A mulher boa que a gente tem em casa, a gente acha ruim. Às vezes exagera, né? A mulher também tem que ter sabedoria. Mas o cara trabalhou a semana toda. Aí quer descansar um dia. Aí a mulher solta o jaque em cima dele. Já que você tá aqui, faz isso aqui, faz aquilo ali. Aí dá ruim. Dá ruim. Tá muito ruim. Isso é mulher tola. Mas quando o camarada tá de férias, ou tá tirando uma folga, tem mais de um dia. Aí a mulher sabe, ela solta o jaque. Arruma ocupação do camarada. Não deixa ele ocioso. Não. Tem que soltar o jaque mesmo. Já que você tá aqui, resolve aquilo ali, resolve aquilo lá, resolve. Então a mulher sabe. Homem ocioso é um perigo. Por isso que há muita desgraça, muita pedofilia, muito troço ruim por causa de homem ocioso. Se o homem estiver ocioso, tem que ficar de olho nele. O homem não pode estar à toa, desocupado. Não. Tem, claro, tem o fim de semana, tem as folgas. Às vezes o camarada folga uma vez na semana, mas ficar em casa sem trabalho? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para essa raça ruim. Que está sem trabalho, vai catar uma latinha. Eu não gosto de ficar dentro de casa, assim, ocioso, sem fazer nada. Eu sempre invento alguma coisa. Eu já peguei minha bicicleta, atravessei de uma cidade para outra, só para me ocupar. Só para não ficar ocioso. E se você não se ocupar, se você não ocupar sua mente, preste atenção nisso. Se você não ocupar sua mente, Satanás ocupa. Ocupa. Se você não ocupar, Satanás ocupa sua mente. Há um perigo estar ocioso. Nós temos que preencher o nosso tempo vago. Por exemplo, eu trabalho, Constituição Civil, volto, Bíblia. Estou estudando agora para fazer essa exposição, a semana está sendo pouca. Graças a Deus. Depois das 5, trabalho à noite, pego um bico, faço um biscate. Eu preencho meus tempos vagos. E você tem que preencher. Senão o bicho preenche. Aí você vai para o terraço. Vai para o terraço. Olha o que Paulo diz. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. E, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Pegando pesado mesmo, se afaste de todo vagabundo. Não gosta de trabalhar? Na verdade, ninguém gosta. Não tem que gostar, tem que trabalhar. Não tem que gostar, não tem que ficar escolhendo serviço, tem que trabalhar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a trabalhar. Fico olhando, Davi foi um grande homem, um grande guerreiro. E muita gente prega sobre Davi, mas o pai dele deu a ele a missão de cuidar das ovelhas, confiou nele, dá responsabilidade aos seus filhos para que eles aprendam a ser responsáveis. A culpa de muitos vagabundos que estão aí hoje é dos pais, que não querem tirar os filhos da zona de conforto para a zona de conflito. Cheio de nhenhenhen. Tá bom. Vai. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. E não acabou, não. Pois ouvimos que alguns dentre vocês estão ociosos. Já falei lá em cima o que é estar ocioso. Alguns dentre vocês estão
ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quem não trabalha vai se meter na vida dos outros. Um monte de mulher paroleira, fofoqueira, um caço que fazer. Aqui perto de casa aqui, 9 horas da manhã, um montão de mulher no monte pulando e não tem uma casa para arrumar não, tem filho para cuidar não. Ah, basta buscar primeiro o reino de Deus. Aos casados, ao jovem buscar primeiro o reino de Deus, mas aos casados, o que Paulo diz? Tem que agradar o marido agradar a esposa. Tá lá no monte, o marido tá jogado, os filhos tá jogado, tá perdendo tempo. Deus é ordeiro, ele não tá nessa bagunça não. Um monte de mulher paroleira, vive na casa dos outros, enchendo a paciência, vai caçar um trabalho. É o perigo de estar ocioso, ociosa. Trabalho. Tem mais aqui, eu acho. Em 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. É o que eu estou fazendo. Eu estou te advertindo. Vai caçar um trabalho. Vai caçar, ocupar sua mente para Satanás não ocupar. Os espíritos. Amonitas, moabitas, midianitas. Estão aí. Tem muita gente sendo levada, fazendo aliança. Muita gente saindo da igreja. Homem querendo ser mulher, sendo levado. Porque estão ociosos. Ociosos. Pai e mãe, não deixe seus filhos ociosos. Dê a eles ocupações. Dê a eles responsabilidades. Dê a eles um quintal para capinar, uma louça para lavar, um banheiro para limpar. Dê a eles quintal para capinar, varrer, louça para limpar. Tanque de roupa. Não existe mais, né? Agora é tudo máquina. Mas Davi, ele enfrentou o leão e o urso. E o leão e o urso hoje, para os nossos filhos, é isso. Outro dia eu mandei meu filho capinar o quintal. Olhou para lá, olhou para cá e eu não abri mão. Aquele espírito de coitadinho. A mãe tem muito isso. Coitada de você, se seu filho cresceu ocioso do jeito que está, sem ocupação. Aí eu digo, coitada é de você. Mas ele matou o leão. Meu filho matou o leão, ele capinou o quintal. E para a moça? Eu não gosto de lavar louça. Eu não gosto de lavar roupa. Não gosta? Aprende a gostar. É o leão que você tem que matar. Vai casar uma irresponsável, dorminhoca. Sabe comer, beber e dormir. E quem está dormindo mais é tua mãe. Que não te dá responsabilidade nenhuma dentro dessa casa. Tu vai sofrer, hein? Tu vai sofrer, porque tu vai ter que ir lá lavar, arrumar a casa da sua filha. Então o marido vai largar ela. Ou vai largar ele, porque ele sabe andar, ficar andando com a gaiola de passarinho. Fica vagabundando por aí, você não manda ele fazer nada. É igual, vou fazer uma comparação, você pode até se escandalizar, mas é igual o homem
quer dominar um cavalo, eu já vi aqui, já teve aqui no sítio, pordim. Começa de cedo, bota um peso nele, bota uma criança para sentar em cima e vai puxando na corda, ou então uma cangaia com pouco peso, e vai instruindo o bichinho. É o que eu faço, eu taco meus filhos tudo, eu trabalho na construção civil, não quer dizer que eles vão ter que ser tudo profissional dessa área, como eu. Mas enquanto estão pequeno, é mutirão, é laje de irmão, é construção de casa de irmão. E vão aprendendo a profissão. Dizia meu saudoso pastor, que o homem que não sabe fazer uma casa é pior do que uma largata, porque a largata sabe fazer a casa dela. É. Ocioso. É um perigo. É um perigo estar desocupado. Estar desocupado. Então Davi é ocioso, desocupado, mente vazia. Era a obrigação dele estar na guerra, mas não estava. Ele vai ver uma mulher tomando banho. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Aplica-se muito bem esse texto aqui, porque Davi está vendo. Ele está lá no terraço. Em dado momento ele para ficar olhando. E nós já falamos, numa exposição dessas passada aí, que essa cobiça, essa ganância de Davi, essa ambição por mulheres, ia dar problema. Se você tem ambição por mulheres, se arrepende, se converta. Quem ama o dinheiro nunca se fartará da renda. Se você tem ambição por mulheres, você nunca vai satisfazer essa ambição. Não vai ter mulher no mundo que vai satisfazer você. Pastor, mas como é que o senhor afirma um negócio desse? Salomão. 1000 mulheres. Ele termina a sua vida dizendo, ele herdou isso de Davi, né? Possivelmente, Davi teve tantas. E ele foi mais ambicioso, teve 1000, 700 princesas, 300 concubinas. 1000. Ah, eu quero uma mulher eu quero uma menina nova, de 12 anos. Salomão teve. Ah, eu quero de 15, 13, 14. Quero novinha. Teve 1000. O problema é que no final da sua vida, ele podia dizer, eu tive ouro, prata, mulheres com abundância. Eu fiz para mim, eu juntei para mim. Isso não dá galardão, que dá galardão que nós fazemos para Deus. Ele podia dizer, gente, eu estou morrendo aqui satisfeito. Eu sou um homem realizado. Eu gozei a vida. Não. Ele vai estar dizendo assim, ó, tudo é vaidade. Sabe o que ele está dizendo? Vão, oco, vazio. Tudo é vão, oco, vazio. Não aproveite debaixo do sol. Por que ele está dizendo isso? Porque ele se afastou, se desviou de Deus. Outro homem caminhando para a morte, que foi ao contrário de Salomão, não desfrutou de muita coisa aqui. Ele foi prisioneiro de Cristo, que foi o apóstolo Paulo. Ele foi preso. Então ele vai caminhando para a morte, ele diz, combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça. Glória a Deus. Então não vale a pena. Se você estiver correndo atrás disso, é o momento de parar, se arrepender e se converter. Quando você decidir se converter, cair em si, pedir a Deus, Ele vai te libertar desse espírito que te persegue. Não é você, é o espírito amonita. Já me perseguiu durante anos. Mas Deus liberta. Deus te livra.
Então Davi vai dar ruim para ele por causa dessa cobiça. A felicidade é se contentar com o que você tem, que é a sua esposa, e com o que você é. A ganância nunca levou a ninguém a lugar nenhum. E Davi está no estado ocioso, vê a mulher nua, tomando banho, e para ficar olhando. Não sei se ele debruçou no muro, que ele está no terraço. Não sei se ele debruçou no muro ou numa janela. Sei que Davi parou para ficar olhando. Coisa boa, né? Coisa boa para o homem. Coisa boa. Não se aplica esse versículo. Quem achou a mulher achou uma coisa boa. É só para dar base ao que eu estou falando. Coisa boa. Olhou. Acabou. Mulherão bonita, formosa. Qual a aplicação que eu quero trazer aqui? Tem muito crente debruçado no muro ou na janela. A janela significa distração. Está lá debruçado. Crente. Está debruçado na linha de tolo das redes sociais. Debruçado na janela do Facebook. Na janela do Instagram. Do Twitter. Do YouTube. Então, ele olha a foto de uma irmã. E vai lá, abre o perfil. Fica olhando as fotos. Isso é papel para um homem de Deus? Já está errado que você está na janela. Ou está no muro. Deus não se agrada de crente que fica em cima do muro. E ainda diz assim, Deus conhece a minha fraqueza. Conhece? Conhece. Mas você não vai se arrepender e se converter, não. Porque de fraqueza passa sem vergonhice. É, ué. Debruçado na janela da rede social, olhando a foto da irmã. Isso é papel de um homem de Deus? É? Não é não. Não é não. Mulher casada pra gente é homem. E não existe amizade entre homem e mulher, não. Não existe. Não existe, não. Nós precisamos fechar a janela e sair do muro. Porque no Salmo 1 está escrito assim, feliz. Feliz é o homem que não se detém, ou seja, não para. No perfil da irmã, na foto da irmã, ou da jovem, de quem lá que seja. Feliz é o homem que não para, não se detém no caminho dos pecadores. Porque esse é o caminho dos amonitas, e por trás disso está o espírito maligno para te seduzir, te derrubar e te tirar da presença de Deus. Nessas janelas da pornografia, da sensualidade das irmãs. E você, minha irmã, não pensa que escapa, não. Você, quando vai tirar foto, tira aquelas fotos bem sensualizando o teu corpo, para provocar. A Bíblia diz, se o homem, aí o varão, o homem vai lá, vai na janela e fica te olhando. Olhou com intenção impura, já adulterou. E adulterou com você, porque você está sendo sem vergonha. Isso é papel de uma mulher de Deus? Colocar fotos sensuais, marcando o corpo, desenhando o corpo, em uma rede social? Arrependei-vos e convertei-vos. Vigia. Se você tem esse tipo de foto, apaga, deleta.
Você está pensando que Jezabel vai ficar impune? Betseba vai ficar impune? Não sei. Sei que ela pagou um preço. Eu não vou entrar pelo mérito da julgamento, acusação. Mas a mulher tá mal. Não sei se ela queria ser vista. Não. Deixa isso para lá. 1 Pedro 1. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios. Ser sóbrio é não se embriagar com esse tipo de coisa. Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E santo quer dizer separado. Então eu apresentei dois perigos: o perigo de estar ocioso, o perigo de estar em cima do muro, debruçado no muro, ou na janela. Fecha a janela. Derruba esse muro, sai de cima do muro. Crente que fica em cima do muro é covarde. É aquele crente morno, que diz lá em Apocalipse: vomitar-te-ei. Que não pula nem para lá nem para cá. Covarde. Deus sabe a minha fraqueza. Seja santo, se separa dessas coisas. Aí que está escrito: você vai receber graça do Senhor para vencer o espírito amonita. Você viu o exército deles aí? Está lá no governo, em tudo quanto é lugar. Estão se preparando para lutar contra a igreja. E tem muito crente com aliança em cima do muro, na janela, comendo com eles, vivendo com eles e deixando de ser feliz, como diz no Salmo 1. Feliz é o homem que não se detém, não para. O caminho é santo. Santo quer dizer separado. Aleluia. Desculpa a empolgação, às vezes eu me empolgo aqui. Aquilo que te enche é o que domina você. Seus olhos forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Cuidado para que a luz que é em ti não seja trevas. E Satanás está trabalhando. Tem algoritmo, a inteligência artificial. Se você vê uma mulher sensualizada numa rede social, você parou para dar uma olhada, que negócio bonito, que é bonito mesmo. Aí a inteligência artificial vai te trazer mais 1001 delas. Porque viu que você gostou. E a gente gosta mesmo. Não vou ser hipócrita. Aí sabe o que eu faço? O que você tem que fazer? Excluir essa rede social que está te dominando. Derrubar essa janela. Fechar. Derrubar não, fechar essa janela. Fecha. Exclui essa rede social que está te prendendo, está te dominando, está fazendo aliança com os amonitas. A partir dessa janela, a morte espiritual é muita. É muita gente morrendo espiritualmente. Tem gente que está igual aquela igreja do Apocalipse, só tem nome. Só tem nome. E não adianta se esconder. Davi tentou esconder, né? Não adianta se esconder, porque Jesus está olhando para você agora e para mim está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Aí Davi vai olhar para a mulher. Versículo 3, manda perguntar: rapaz, gostei daquela mulher. Bom, o exército está longe, na guerra, daqui a uns anos. Estou aqui sem fazer nada. Vou pegar essa mulher. Vou pegar. Eu sou o rei.
Quem vai me contradizer? Vou pegar essa mulher. Versículo 3. Vai lá, vê para mim quem é aquela mulher lá, que mora ali. Eu vi ela daqui do terraço. Alguns sugerem que Davi já conhecia Betseba, mas o texto diz que ele manda saber quem era ela. A mulher é casada, rapaz. Mandaram o retorno para Davi. Casada. É, e tem pai. É casada e tem pai. Mas o marido dela, e o pai está na guerra. Opa. Então tá fácil. Fácil, né? Facilitou um bocado. Mulher casada, mano, isso é como se fosse homem para nós. Deuteronômio 5, 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Casada. Acabou. Você vai ficar aí na janela, passando o perfil de uma mulher casada. Cuidado, Deus está te dando uma chance nessa mensagem, nessa exposição, para você se arrepender e se converter. Porque no mínimo, o que pode acontecer é o espírito. Parece que Davi, ao ele não ir nessa guerra, o espírito. Isso é eu que estou falando, eu que estou inventando. Isso não está na Bíblia, nem eu que estou cogitando. Mas parece que o espírito daquele lá dos amonitas foi lá até Davi para fazê-lo pecar. Parece que nesse contexto Davi vai ser incitado por Satanás a contar o povo. Depois disso aqui, não sei se é antes, ele vai ser incitado por Satanás a contar o exército depois. O espírito tem possuído muitos crentes e Deus tem permitido. Saem da igreja para com espírito de afeminado. Muitas moças saem para querer virar homem. Tá tudo ali, ó. Fecha essa janela enquanto há tempo. A gente está vendo. Crianças que nós vimos crescer. Hoje é um amonitazinho. Uma amonita. E fulano? Ah, quer ser mulher. E fulano? Ah, quer ser homem. Horrível. Essa guerra, ela vai continuar. Essa guerra não acabou, não. Versículo 4 e 5. Davi sabia que a mulher tinha marido, tinha pai, que a guerra levaria anos. Mesmo assim, mandou buscar a mulher, mesmo sabendo que ela tinha marido. Mesmo sabendo o risco que estava correndo, o risco que ele estava colocando aquela mulher, mandou buscar, mesmo correndo perigo. Mesmo correndo perigo. Aí que é o problema de muito varão, muito homem. Olhou a foto da mulher no Zap, já é sem vergonha, porque não era para estar olhando, mas olhou, gostou, vou chamar. E o pior que chama, ela vem. Ela vem. Ela vem. Dois sem vergonha. Ela botou a foto sensual para te provocar. É uma sem vergonha. Você tem que ficar de olho nisso. E você chamou, ela vem. Aí o troço está feito. Talvez o camarada até espera a mulher, o certo é a mulher dizer: toma vergonha na cara, você não está vendo que eu sou casado? Mas aí, para a infelicidade dele, ela atende a chamada. Ela conversa. Porque tá os dois na janela. Tá os dois ociosos.
desocupado. Às vezes os filhos estão tudo jogado e a sem vergonha está lá na janela das redes sociais. O sem vergonha também. Família jogado e está ele lá. Olha o risco que essa mulher estava correndo, os dois, o rei e a mulher. Levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apredejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro. E o homem deverá morrer, porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. E outra mulher estava no período fértil. Tinha alguns dias que ela tinha acabado de passar pelo ciclo menstrual, onde a mulher entra no período fértil. Então engravidou. O pecado gerou um fruto. Ela veio, deitou com Davi. E o pecado gerou um fruto. O pecado gerou um fruto. Ah, mas ela podia recusar? Podia. Podia recusar. Evitar esse mal. Como você pode recusar. Pode e deve recusar os convites do espírito dos descendentes de Amon. Engravidou? Manda avisar. Passou o período, certamente 1 mês, as regras não veio. 2 meses, a regra não veio. Devia ser assim, né? Que a mulher sabia que estava grávida, não tinha teste de gravidez. Aí chama umas mais experientes. Você está grávida. Deve ter passado o maior sufoco, porque como assim você está grávida se teu marido está na guerra? As mulheres que cercavam ela. Não sei se era mãe, se era tia, se era... Alguém estava por lá, por perto. Você está grávida. E agora? Manda avisar o rei. Betseba está grávida. Oi, Davi. Ah, se fosse um camarada que tivesse um coração maligno, um homem de um coração maligno, você sabe o que ele faria, né? Resolver esse problema rápido. Mandava matar a mulher, como muitos mandam, até hoje. Tô grávida, morre. Então manda a mulher tirar a criança, então mata ela, com criança, com tudo. Muitos que têm dinheiro fazem isso. Se envolve com uma mulher que eles têm medo de destruir a família, como Davi tinha. Tudo, era rei. Manda matar a mulher. A Davi não tinha um coração maligno. Não. Então, eu vou resolver esse problema. Traz o marido dela da guerra. Manda ele vir. Com pretexto de que o rei queria notícias da guerra. Já foi um troço estranho. Porque não era do alto comando de Davi. Tal de Urias, o Eteu Etita, descendente dos Hititas, filho de Et. Não era. Traz ele. Agora vamos pensar, vamos usar a sabedoria. Ele vem, deita com a mulher, o filho dele, resolveu o problema. Urias veio, o rei manda um banquete lá para casa dele. Tinha uns servos que dormiam na porta do palácio. Urias dormiu ali. Por que você dormiu? Ficou bravo com Urias. Por que você não foi para casa? Claro que ele falou manso, né? Por que você não foi para casa, rapaz? Você não foi cobrir os seus pés com a sua esposa, lavar os seus pés? Ele não. Aí, aqui ele manda
E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo, e eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Davi vai tentar outra vez. Fica aqui, mais esse dia, amanhã eu te mando embora. Tenta, mais uma vez. Aí, amados, é o que diz o Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. A única saída que tem para o pecado é confessar e deixar para alcançar misericórdia, ainda que às vezes a misericórdia será a morte. Mas morreu sem um pecado, porque confessou e deixou. Ainda que eu morra, porque confessei, mas eu vou confessar e vou ficar bem com Deus. É a única saída. Porque senão um abismo chama outro abismo. Já viu a pessoa que mente? Ele acha que ele tem a obrigação de sustentar aquela mentira a qualquer preço. Não tem. Você não tem que sustentar essa mentira. Se você não pode falar a verdade, para de sustentar a mentira, já é um passo. Para de confirmar a mentira. Para de se auto-justificar. Porque nós realmente somos pecadores. Mas Salmos 42, 7, um abismo chama outro abismo. Agora Davi vai dar bebida para o homem. Vamos tomar. Vamos beber. E vamos lá. Vamos beber. Bêbado. Pensou, bêbado, agora ele vai para casa. Bêbado ele vai. Ah, vai. Então encheu a cara de Urias de cachaça. De bebida forte. Não sei se tinha cachaça na época. Mas em Provérbios 20, diz que o vinho é escarnecedor. O vinho, ele tem a façanha de roubar a consciência. Como roubou de Ló. Não sei se roubou, se Ló se aproveitou das suas filhas. Mas certo é que a Bíblia diz que embebedaram ele. Mas o vinho é escarnecedor, ele rouba a consciência. Como roubou de Noé, que plantou aquela vinha, depois bebeu e se viu nu. Consciente. O vinho rouba a consciência. Fato. Vê tanta desgraça que acontece com um bêbado. Como o que os amonitas, aqueles que eram homens, dizem que são mulher, eles se aproveitam dos bêbados. Diz que o bêbado não tem dono, o cachorro lambe a boca dele. O vinho, ele tem essa façanha de roubar a consciência do homem. Mas de Urias não roubou, não. Ele bebeu, ficou alegre. E Davi foi até para casa. Agora está feito. A ideia de abafar o pecado não deu certo. Urias não foi para casa. Ele deitou ali e ali mesmo dormiu. E amanheceu e avisaram Davi. E um abismo chama outro abismo. Davi escreve uma carta, manda pelo próprio Urias para que Joabe olhasse onde a guerra estava intensificada, jogasse Urias lá, e a hora que ele começasse a lutar com a espada, Joabe, pelas costas dele, ia se afastando e deixava ele morrer. Para que morra. E morreu. Morreu Urias. Um abismo chamou outro abismo. Morreu mais homens. Porque eles queriam matar Urias. E não morreu só Urias. Versículo 18, 19, Joabe chama um mensageiro para ir até a Davi. Versículo 20 e 21.
versículo 18 e 19, Joabe chegaria, o mensageiro chegaria e contaria a Davi o sucesso da guerra, as batalhas que eles já tinham vencido e que já estavam na cidade, próximo aos muros de Rabá. Mas Joabe mandou ele contar também que alguns homens haviam morrido pelas flechas que foram atirados pelos homens que estavam em cima dos muros da fortaleza de Rabá. 20 e 21 foi essa a mentira que Joabe mandou contar, que eles morreram pelas flechas. Mas aí Joabe disse, ó, certamente ele lembrou lá do caso de Abner, o lamento que Davi fez por causa de Abner. Embora ali foi ele que mandou matar, mas se ele se encolerizar, que diz no texto, né? Ou seja, se irar, se zangar, se irritar, começar a contar a história. Por que vocês chegaram tão próximo do muro? Vocês não lembram de Abimeleque que foi morto? Uma mulher tacou a pedra lá de cima e acertou a cabeça dele, morreu. Por que vocês chegaram tão perto do muro? Aí Joabe diz assim. Aí vai contar a história de Abimeleque. Aí Joabe diz, fala para ele, então morreu também. Morreu também teu servo Urias, o Eteu. Urias morreu. Está resolvido o problema de Davi. Tá? Aí o mensageiro vai. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, mas... E vai com outra história. Que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos, alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o Eteu. Esperou Davi zangar, não. Ele mandou logo, morreu Urias, o Eteu. Não esperou Davi ficar nervoso. Zangado, não, morreu Urias. Ah, então, tá bom, era tudo que ele queria. Então tá bom. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe. Não te parece isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus. E terminamos o capítulo 11. Resolveu o problema, né? Não. Não. Eu vou fazer aqui uma... não sei se é uma analogia, porque você pode estar pensando que eu estou dizendo que foi assim que aconteceu, mas não estou dizendo, eu quero só fazer você compreender. Adão e Eva no paraíso, sem pecado, com juízo. Com juízo. Estava escrito, a lei, já tinha lei no jardim do Éden. No dia em que vocês comer da fruta que está no meio do jardim, certamente morrereis. A mulher é tentada. Ela boca a fruta, come. Adão está ali olhando aquela cena, a mulher comendo a fruta. Ele fica olhando para ela, talvez com os olhos estatalados ou fixados, esperando que aquela mulher ela vai cair morta. Porque Deus disse, no dia em que dela comer, certamente morrereis. E a mulher não morre. Ela, comi, não morri, tá vendo? Estou aqui, estou em pé, estou vivo. Toma, come. Comeu. Adão comeu.
como Davi também comeu. No capítulo 12, vamos ver as consequências. Na verdade, eles não morreriam, mas a Bíblia diz, viveu Adão 900 e anos e morreu. Eva também morreu. Às vezes, o pior do que morrer é ter que viver, conviver com as consequências do pecado. Então, estou trazendo essa exposição. Fecha essa janela. Sai desse muro. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até o capítulo 12, que nós vamos trabalhar as consequências do pecado de Davi. Aquele abraço. Até a próxima.